Olá, sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fé Investimentos. Estamos aqui para fazer nossa recapitulação do mês de novembro. O mês de novembro foi mais um mês de baixa nas bolsas, já é o quinto mês seguido de baixa. A gente sempre começa mostrando a nossa performance de 12 meses. A gente teve aí um mês de baixa nas bolsas pelo mundo, com exceção do Nasdaq. O Vespa caindo 1,5%, o EWZ 1,1%, dólar até que se valorizando um pouco em relação ao real, se desvalorizando um pouco, né? Tivemos o Aquarius caindo 0,43, o Scorpius caindo 3,38. Foi um mês onde a gente continuou sentindo os impactos da aprovação da PEC dos precatórios. O mercado oscilou ao sabor disso praticamente o mês todo, descolado de Nova York. Aí, na última semana do mês, a gente teve uma realização na bolsa americana, que vinha subindo há algumas semanas, com o surgimento dessa nova variante do coronavírus na África do Sul, a Omicron. Isso trouxe um certo receio, os mercados reprecificaram os riscos e a gente acabou vendo o Bovespa também sentir essa realização na bolsa americana. A gente segue vendo uma dinâmica de realização por parte dos gestores de fundos que estão sofrendo resgates, então eles estão precisando vender posições em empresas nobres, importantes e vencedoras, mas para pagar os resgates não há o que se fazer, senão simplesmente partir para essa venda. Então esse movimento tem acentuado a queda em alguns setores, em alguns papéis, e a gente acredita que isso deve estar terminando, porque o estoque de investimento nos FIAs já desse ano de 2021 já foi praticamente todo resgatado, né. Então, a nossa visão é uma visão de que nós devemos estar muito próximos aí de um fundo do mercado, o que deve acontecer com a aprovação da PEC dos precatórios. Também, na nossa visão, essa variante Omicron, ela preocupa pelo contágio, mas não preocupa pela letalidade. Hoje a gente já sabe lidar com isso, então vamos aguardar para ver como é o impacto das vacinas sobre essa variante, como que são os casos que vão surgir, a gravidade dos casos, mas uma primeira visão nossa é de que isso trouxe esse certo nervosismo, que provocou uma correção que era esperada lá fora, mas não deve impactar na tendência de médio e longo prazo. Olhando as nossas performances aqui, o Aquarius teve uma performance negativa no nosso book de ações de 1,6, mas o nosso book de renda fixa respondeu bem esse mês, principalmente com as Bs, como nós vamos ver mais lá para frente, né. Então, praticamente equilibrou e ajudou a gente a minimizar um pouco as nossas perdas no Aquarius. No caso do Scorpius, a perda veio realmente do book de ações. Nossa carteira sofreu um pouco por conta desse fenômeno de resgates que eu contei para vocês agora há pouco, mas a gente segue aí firme e confiante nas empresas que a gente tem na nossa carteira. Destaques positivos ficaram por conta das ações da Ânima Educação. A Ânima anunciou uma restauração da sua vertical de medicina no último dia do mês. As ações de utilities também performaram bem, destaque para Energisa, para Sabé, para Santos Brasil, para Eneva, Transmissão Paulista. Então, todos esses papéis de Sanepar, papéis de utilities foram destaques nossos também. Destaque também para Petro, para Cosan e a própria Vale, né. Do lado negativo, algumas ações aí de crescimento, bancos digitais também sofrendo, uma certa arbitragem por conta do IPO do Nubank. Então, a gente está vendo aí Banco Pan como a pior performance do mês. Magazine Luiza também nos atrapalhou. Intermédica também atrapalhou. A empresa está sofrendo aí. Teve uma aprovação do aumento do piso salarial dos enfermeiros, que acabou provocando uma perda no setor. Enfim, do lado negativo aí os destaques foram esses: Banco Pan, Magazine Luiza, Intermédica, 3R, a própria SLC e VEG, que são papéis que geralmente costumam performar bastante bem. Destaques nominais do mês ficaram por conta das ações da Ânima, como eu já expliquei, Locamérica também se recuperando e a própria ação da Santos Brasil. Aqui, nosso book internacional, book pequeno, encerramos novembro da ordem de 3% da nossa carteira, dividido em um pouco de China e o resto de Estados Unidos, dividido no ETF do S&P, um pouquinho de Google, Nvidia e um pouquinho de Apple, né. Esse book acabou contribuindo negativamente em 0,08 a nossa performance. Mostrando um pouco sobre a curva de juros e falando um pouco da nossa carteira de renda fixa, teve um declínio na inclinação durante o mês de novembro, né. A gente vê a linha pontilhada cinza é o final de outubro e a cheia é o final de novembro, né. Então a gente teve um mês em que as taxas fecharam um pouco, a gente está vendo um certo alívio
aí na curva de juros, com a proximidade da aprovação da PEC dos precatórios. Então, o resultado disso foi que as nossas Bs contribuíram positivamente para a gente com quase 1,4%. Somando também a contribuição das LFTs, a gente teve 1,4% de contribuição positiva na nossa performance da parte de renda fixa. E esse slide que a gente sempre mostra, no mês de novembro, 38% praticamente das nossas empresas compunham o índice de sustentabilidade empresarial. Eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o mês de novembro. Vamos ver se a gente tem um mês de dezembro um pouco melhor. Geralmente a sazonalidade mostra que dezembro, janeiro e fevereiro são meses mais positivos, a gente vem de uma sequência grande de baixa, e a nossa visão é que com a passagem da PEC dos precatórios no Senado, a gente terá um certo alívio nessa parte do fiscal e o mercado vai poder trabalhar com um pouco mais de leveza. Tem uma distorção muito grande entre a performance da Bolsa brasileira dolarizada e as bolsas pelo mundo. Acho que o Brasil hoje só perde para a Turquia, mesma coisa para o real também, que assim, o dólar se valorizou demais em relação ao real, o real está muito pressionado, acho que é também uma das piores moedas pelo mundo, acho que só perde para a lira turca. Então, tem distorções importantes para serem corrigidas e que, saindo essas incertezas, a gente imagina que isso pode acontecer nos próximos meses. Um abraço a todos e no final de dezembro, começo de janeiro, a gente volta com mais informações.